Mas eu quero hoje trazer uma palavra mais reflexiva. Uma palavra que nos mostra, afinal, quem é o nosso Salvador. Este que humildemente se tornou gente e nasceu de Maria, sendo colocado ou tendo como berço primeiro uma manjedoura. Quem é o teu Salvador? E eu começo dizendo que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito no passado, isso foi escrito e isso só é compreendido e faz sentido com o nascimento de Jesus. Toda a revelação do Antigo Testamento, ela ganha sentido no nascimento daquele menino em Belém, há 2000 anos atrás. Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não gosto muito do Antigo Testamento. Acho o Antigo Testamento muito difícil. Parece que não é para o nosso tempo. Na verdade, precisamos entender que o Antigo Testamento se compreende a partir do Novo. E se não tem o Novo, ou se falta o Novo Testamento, realmente tudo fica incompleto. Querem um exemplo? Lembram quando aquele evangelista chamado Filipe, relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, logo após a ascensão de Jesus, no início da igreja cristã, certa vez Filipe evangelizou um oficial da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém. E lá ele comprou o rolo do profeta Isaías. E quando estava voltando, sentado na sua carruagem, ele foi lendo o rolo do profeta Isaías. Quando então Filipe fez contato com ele e perguntou-lhe, você entende o que está lendo? Ele estava lendo Isaías 53. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Como ovelha muda estava sendo levado ao matadouro. E aí Filipe lhe perguntou, você está compreendendo isso que você está lendo? E ele respondeu, como é que eu vou entender se ninguém me explica isso? E aí Filipe, a partir desta palavra do profeta Isaías, lhe anunciou Jesus. Ele disse, olha, esta palavra não se refere ao profeta, mas se refere àquele que vai vir e que presentemente no tempo de Filipe já veio. Vejam, o Novo Testamento, ele nos dá a compreensão. O nascimento, não só o nascimento, mas também a vida, a morte e a ressurreição de Jesus dão sentido ao que foi dito e escrito. O autor do livro de Hebreus, ele explica isso conforme nós já vimos na leitura. Ele começou dizendo que antigamente, no passado, ou seja, desde que os primeiros seres humanos se afastaram de Deus, caíram em pecado e em transgressão, desde então Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas. E é interessante observar que a partir daquele momento Deus começa a se revelar ao ser humano pecador, porque o pecado já fazia parte do mundo e da vida humana. E Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando, Deus vai falando aos antepassados através dos profetas. E outra coisa interessante, Deus não se revela de uma vez só, mas no passar dos anos, no passar dos séculos e até dos milênios, Deus vai se mostrando de um jeito, de outro jeito, e Ele vai revelando o seu plano de salvação. É importante olhar isso. Alguém até disse que Deus foi se revelando como que em doses homeopáticas.
Vamos relembrar algumas destas ações de Deus. Quando o povo de Israel ainda estava escravo na terra do Egito, por ocasião da libertação, Deus ordenou a Moisés que ele celebrasse a Páscoa. E que então um cordeiro, as famílias deveriam se reunir, e um cordeiro deveria ser sacrificado para uma ceia. E que o sangue do cordeiro, lembram, deveria ser marcado, ou com o sangue deveriam ser marcadas as portas das casas onde estavam os filhos de Israel. E em todas as casas onde estava o sangue, não houve a morte. Mais tarde, quando o povo de Israel já estava no deserto, lá perto do Sinai, quando Deus entregou a sua lei a Moisés, Deus também lhe mostrou como deveriam ser os sacrifícios pelo pecado e pela culpa. E lá sempre aparece a figura do cordeiro. O cordeiro que seria sacrificado em lugar do pecador, para perdoar os pecados. Bom, como compreender isso? Isso continuaria assim para sempre? Isso valeria para o povo de Israel? E como ficariam os outros povos? Lembram? Quando quando João Batista começou a apresentar Jesus, como é que ele se referiu a ele? E disse: olhem, este aqui é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Então vejam novamente como o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus dão explicação, entendimento e complemento ao que está escrito no Antigo Testamento. E é claro, Deus ainda continuou falando através de Isaías, lembrando que um menino vai nascer. E através do profeta Miqueias ele diz que esse menino vai nascer em Belém. E com o nascimento de Jesus, tudo que no passado foi escrito ganhou sentido. Bom, mas o autor de Hebreus continua dizendo: Deus falou no passado pelos profetas, mas neste momento Ele está nos falando através do Filho. Do Filho. Nestes últimos tempos nos falou pelo Filho. E nós podemos dizer que o Filho é agora a revelação plena de Deus. E tudo gira em torno dele, na vinda do Filho. E Deus que falou pelos profetas muitas vezes, agora fala pelo Filho. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Tudo que foi dito no Antigo Testamento, podemos dizer que era sombra de Jesus, sombra do Filho. Agora chegou o Filho, a sombra passou. Quando a gente está no início ou no final de um dia caminhando contra o reflexo do sol, contra o brilho do sol, digamos, se o sol está atrás de mim, ele projeta a minha sombra e a minha sombra chega antes. E quando eu chego, a sombra já passou. De certa forma, tudo que no passado foi escrito a respeito de Jesus, agora se faz sentido com o nascimento de Jesus. Esse é o plano maravilhoso, o plano salvador do nosso Deus. Mas agora um ponto importante. Deus que falou pelos profetas nesses últimos tempos, escreve o apóstolo, nos falou através do Filho, e o que precisa ser dito nesse momento e entendido é que Ele continua nos falando através do Filho. E isso vai ser assim até a volta do Filho no dia do juízo final. Nós não precisamos mais de novas revelações. Não precisamos de novas mensagens. Aliás, cuidado com aqueles que dizem que trazem novas revelações. Deus agora nos fala através do Filho.
E ele nos fala através daquilo que foi registrado, aquilo que o Filho disse, aquilo que o Filho fez e que está registrado na Sagrada Escritura. Através dela, Deus nos fala. É claro que a gente ouve com frequência pessoas dizerem: os tempos que nós vivemos são outros. A Bíblia já é ultrapassada, precisamos reescrever a Bíblia. Precisamos reescrever, precisamos atualizar a Bíblia. Você já ouviu isso, não é verdade? Muita gente pensa assim: os tempos são outros, a Bíblia precisa ser outra. Não, irmãos e irmãs. Deus continua nos falando pelo Filho. E se tem alguma coisa que precisa ser atualizada e reescrita, é a vida humana, a partir daquilo que o Filho nos fala continuamente. Bom, mas eu coloquei a pergunta: você conhece o seu Salvador? Quero concluir enfatizando isso. O autor de Hebreus, ele mais uma vez nos apresenta o Filho. E é claro que ele mostra que ele é superior a tudo e a todos. Ele é a palavra final de Deus. Vamos dizer assim: o Filho é a palavra final de Deus. Quem crer e for batizado está salvo, quem porém não crer está condenado. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus é a palavra final, é a revelação final, plena e completa de Deus. Mas quem é Jesus? Para muitas pessoas, Jesus é aquele que está lá na manjedoura, e ele fica na manjedoura. Ele esteve na manjedoura, ou ele passou pela manjedoura. Mas como o pastor Ismar enfatizou ontem, quando ele veio na manjedoura, mas lhe aguardava a cruz. E é importante nós olharmos no Natal também para a cruz. Mas deixemos o autor de Hebreus nos dizer quem é Jesus. Eu destaquei 6 coisas. Através de Jesus, Deus criou o universo. Ou através do Filho, Deus criou o universo. O evangelista João também confirmou isso, dizendo: no princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra criadora, tudo foi feito por intermédio dele. O nosso Salvador é o Criador do universo. Sim, ele esteve na manjedoura. Ele passou pela cruz. Mas ele é o Senhor do universo, o Criador e o Senhor do universo. Segundo ponto, o autor de Hebreus destaca que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, o Filho é da mesma essência do Pai. Claro que ele assumiu a nossa natureza, mas ele não perdeu a sua natureza divina. Nele subsistem as duas naturezas. É como nós dizemos no credo niceno, que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Ele é o resplendor da glória de Deus, e o apóstolo João, que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, também disse: vimos a sua glória, é a glória do Pai. Terceiro ponto, o menino nascido em Belém, Deus Filho, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta todas as coisas. Sustenta o universo, sustenta a tua e a minha vida,
sustenta a tua e a minha fé. Ele é o autor e o consumador da fé. E Ele nos sustenta nessa fé. Ele sustenta todas as coisas. Quarto ponto, o autor de Hebreus continua dizendo, depois de ter feito a purificação pelo pecado, Ele assentou-se à direita da majestade. Ele agora tem todo o domínio, está à direita da majestade, recebeu o domínio sobre todas as coisas, mas antes disso Ele fez a purificação pelo pecado. Se lá no Antigo Testamento, o sangue de carneiros derramado, aspergido sobre o altar, purificava do pecado, mas não purificava a consciência das obras más, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E é tão significativo como o apóstolo coloca isso. Depois de ter feito a purificação, está assentado à direita da majestade. E Ele continua no seu domínio. Ele é superior aos anjos, outra ênfase que é dada. E a última que eu destaco é esta: Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é o herdeiro de todas as coisas. Que importância tem isso? Tudo no céu e na terra, tudo que existe, todo ser que se move, todo planeta que gira, tudo é dele. A vida humana, os seres humanos, todos são dele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nada escapa ou nada fica fora da herança. Mas, herança aqui, nós temos que olhar na perspectiva da vida eterna. Porque a Bíblia também menciona a herança celestial. E se Deus fez Jesus herdeiro de todas as coisas, tudo pertence a Ele, mas especialmente pertence a Ele a sua igreja, aqueles pelos quais Ele morreu, aqueles que Ele purificou com seu santo e precioso sangue. E é interessante, estes também são chamados de co-herdeiros com Cristo. O apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 8. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O reino glorioso e eterno, o novo céu e a nova terra, que Deus preparou para os seus, tudo isso é herança que o Pai entregou ao Filho, porque o tornou herdeiro de todas as coisas. E os salvos são co-herdeiros, também são herdeiros junto com o Filho. Esta é a nossa esperança, irmãs e irmãos. Esta é a nossa alegria também no Natal. O Natal para nós não é só uma festa de emoções, mas é para nós o assegurar de uma herança eterna, gloriosa, junto com aquele a quem Deus fez herdeiro de todas as coisas. Sim, para concluir, o Filho, Deus eterno e glorioso, junto com o Pai e o Espírito Santo, o herdeiro de todas as coisas, aquele que está acima de tudo, sim, Ele se humilhou por amor a ti e por amor a mim. Se humilhou assumindo a forma de servo para salvar, para cumprir tudo aquilo que foi dito e escrito no passado. Este é o teu Salvador. E o Natal é dele. E é este Natal que nós celebramos. Celebrar o Natal significa dizer, ó Jesus, Tu és o meu Salvador, eu confio em Ti. Eu te amo, eu quero te servir no meu viver. Celebrar o Natal é dizer com Maria, aqui está a serva do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Aqui está a serva do Senhor, aqui está o servo do Senhor. Feliz Natal. Amém.